Oi, vlog, voltei finalmente, né, pra contar tudo o que aconteceu no Z-Break. Acabou que eu dei uma sumida em postar vídeos, mas é porque eu tô muito rouca. Tipo assim, agora que a minha voz tá melhor. Mas quando eu voltei, não tava muito rouca e eu tive que viajar. Mas enfim, eu já vou começando a falar sobre o Z-Break. Assim, o Z-Break eu aprendi muita coisa. Tipo, tudo lá é muito pensado, sabe? É um acampamento e que vai só adolescentes, assim, né? Os mais velhos que vão são staff, que são líderes, que eles cuidam da organização, enfim. Mas os participantes em si são só adolescentes. E no Z-Break temos as sessões, tem os preletores, temos o louvor e temos também os jogos. E assim, é tudo meramente pensado, sabe? Eu acho isso muito incrível. O último preletor, na hora que ele deu a palavra, ele falou sobre isso, ele abriu minha visão sobre. Perdão. Tipo assim, por exemplo, no jogo você mostra a sua verdadeira identidade, você mostra quem você é. Você não consegue esconder se você, por exemplo, você fala palavrão. No jogo você não consegue esconder, porque você acaba saindo, você acaba ficando em estresse. Então você mostra quem você é mesmo. Então os jogos, eles são pra revelar o caráter da pessoa, sabe? Quando você xinga alguém na quadra, mostra quem que é realmente você. Então pra isso que esses jogos existem. E eu acho que também trata caráter, enfim, ensina também a questão dos meninos. Por exemplo, a gente tem uma corrida que é o seguinte, nessa corrida é uma corrida mista, chama Bravos Race e vai homens e mulheres. E aí, os meninos, eles meio que têm a obrigação de cuidar das meninas e manter bem e fazer com que todas elas cheguem. É dividido por time. Se você tá vendo a foto desse vídeo, eu tô com uma camisa e aí essa camisa é vermelha, escrita Supernatural. Esse é o meu time. E aí o time tem por volta de 100 a 125 pessoas, cada time, e são 4. E aí essas pessoas, elas vão pra Bravos, e aí, tipo assim, é cronometrado o tempo. Então o time que fizer em menos tempo ganha. E aí, só que é o seguinte, não é uma corrida reta. Você passa por um lago, água fria, você passa na lama e tem desafios que você precisa da ajuda de um menino. Tipo assim, é quase muito difícil você fazer sozinha, sabe? Teve um que o menino precisou me levantar pra conseguir, porque era muito alto. Então, tipo assim, ensina os meninos em questão de hombridade e liderança, sabe? E eu achei muito incrível. Eu acho muito incrível do porquê que essa corrida existe, sabe? E, tipo, ensina eles a realmente ter um cuidado com as meninas, sabe? Teve menina que se machucou, de torcer o pé, e os meninos carregaram, porque eles não podiam deixar ninguém pra trás. Então, tipo, obviamente eles não carregaram porque não podia deixar ninguém pra trás. Mas eles carregaram ela, tipo, a questão de ajudar mesmo. Ajudar o time, enfim, levar as meninas nas costas. E detalhe, teve que ir correndo, tipo assim, não era um bagulho de você ir andando com alguém nas costas, não, era correndo. Então, tipo, já é super difícil carregar alguém. Agora imagina correndo. Eu acho que, tipo, é muito, muito difícil. E assim, eu acho que os meninos dos meus times estão de parabéns, cara. Eles arrasaram muito. Teve um que eu tive que subir, tipo, em pé, em cima dele, pra eu conseguir pegar a corda no rio. Então, tipo, eu fico imaginando, caraca, que incrível, tipo, que forte, enfim, foram muito bens. E aí eles representaram bem o papel deles. E eu também aprendi muito em questão, tipo, o papel do homem na família e o papel da mulher na família. A gente teve um discipulado só das mulheres, conversando sobre. E aí a gente começou a conversar lá, né, com a pastora. E ela começou a falar sobre experiências, sobre o papel realmente, o que que o homem deve fazer, sabe? E eu acho que tem muito aquela questão, tipo assim, muita gente fala, nossa, mas que as mulheres cristãs são submissas e não sei o quê. Mas submissa é diferente de ser escrava, gente. É totalmente diferente. Submissa é você ter respeito pela pessoa. Na Bíblia mesmo fala, você, tipo assim, mostrar a sua beleza interior. Então você vai cuidar, sabe? Você não vai cuidar da sua casa apenas pro seu marido, mas você vai cuidar porque você ama os seus filhos, você ama a sua casa. Então, tipo assim, não é algo tipo só pra ele. E detalhe, o papel do homem é também tratar com honra. Ele não é apenas
o cabeça da casa. Ele tem a obrigação de te tratar com honra. Então, tipo assim, você não é que a pessoa cristã que vai passar pano se o cara te trata mal e não sei o que. É totalmente diferente. Enfim, e outra coisa também que falou muito comigo nesse acampus foi em questão de chamado. Eu tive uma revelação muito grande sobre o que Deus me chamou pra fazer, sabe? Eu senti o Espírito Santo muito forte falando comigo assim: eu não te dei a sua personalidade à toa. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente extrovertida. Não extremamente, mas eu sou bem extrovertida, sabe? Eu tenho boa comunicação. Se você me jogar em um lugar e você falar: nossa, você precisa fazer amizade com umas 5 pessoas, eu consigo. Entendeu? Tipo, eu consigo me socializar bem e sem ser intrusa, sem ser, tipo, também enfiar umas coisas assim, muito nada a ver, algo que acontece natural. Eu não obrigo ninguém a fazer amizade comigo. Então, tipo, o Espírito Santo falou muito com isso, e isso tem a ver com o meu chamado, do que eu fui chamada pra fazer, sabe? E eu acho muito incrível quando você descobre isso, porque eu tenho, é que tinha a famosa pergunta, a interrogação: nossa, o que você vai fazer depois que você acabar a escola? Principalmente agora que eu tô no ensino médio. Pra quem não sabe, eu estou no primeiro ano, e no partir do momento, as pessoas, na verdade, antes do ensino médio já perguntam, mas depois que você tá no ensino médio, eu acho que a pergunta aumenta, tipo assim, é mais forte. Quando descobrem, já falam: e você já tem ideia do que você vai fazer? Você já tá no ensino médio, não sei o que, não sei o que. Então, o Espírito Santo me revelou claramente. E assim, eu senti uma convicção muito grande, que ele virou pra mim e falou assim: se você for fazer isso, você não vai fazer por dinheiro, você vai fazer pra mim. Então eu quero que você me entregue realmente tudo. Eu quero que você vá atrás. Se eu te chamar pra você ir pra outro país, você iria. Então, tipo, eu senti uma convicção, uma paixão muito forte. E eu tô tipo: eis-me aqui. Se o Espírito Santo me mandar pra outro país, sei lá, quando eu fizer 18, eu tô tipo, eu vou, sabe? Mas também existe um momento de preparação. Porque quando você recebe a palavra, vamos supor, eu recebi palavra pra eu ir, sei lá, pra Itália. Minha palavra não é pra Itália, tá? Isso é só um exemplo. Então, tipo, você tem que se preparar. Estude o idioma local. Saiba pelo menos falar inglês. Se você não sabe falar o idioma daquele país, você no mínimo precisa falar inglês. Então você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que juntar dinheiro. Porque não é só simplesmente você ter isso. É simplesmente você também começar nesse tempo de preparação. Esse ano foi o ano que o Espírito Santo ele me revelou a minha profissão, mas ele também falou: agora eu quero que você estude. Eu quero que você se prepare para isso, porque quando chegar o tempo certo, eu vou te chamar e eu vou entregar pro lugar para qual eu te chamei. Então eu vou te entregar esse lugar. Então, tipo assim, é sobre você estar se preparando, sabe? Isso me faz estudar mais inglês, ter uma paixão mais pro inglês, porque assim, eu tenho uma intenção de fazer missões. Eu fui chamada, tipo, eu pretendo fazer faculdade e tal, só que a minha faculdade, ela também tem relação com missões, sabe? Tipo, a minha faculdade ajudaria nessas missões. Então, eu senti muito forte, sabe, dessa questão também. E nisso eu já vou me preparando. Eu estudo bastante inglês, até que meu inglês não é tão ruim assim, sabe? Tipo assim, eu consigo manter uma conversação. Se você me colocar uma pessoa aqui que só fala inglês, eu vou conseguir conversar com ela por um bom tempo. Obviamente, talvez eu não vou entender 100% assim o que a pessoa tá falando, mas eu vou entender o contexto, tudo que tá acontecendo. Então, tipo, é sobre você se preparar, sabe? Tem um tempo. E assim, há um tempo para tudo. Ano passado, no último Easy Break, eu recebi uma palavra profética. Palavra profética é algo que vai acontecer no futuro, tá, gente? E palavra de conhecimento é coisa que aconteceu no passado. Aí eu recebi uma palavra profética sobre ir para outro país fazer missões. E aí quando você recebe uma palavra, você tem que orar, enfim, se preparar. E assim, eu orei, e Deus foi muito específico comigo. Ele virou pra mim e falou assim: Eclesiastes. E tem um capítulo em Eclesiastes, se eu não me engano é o 3. Há tempo pra todas as coisas. Então, o que significa? No tempo certo, ele vai me chamar pra tal lugar. Agora é o momento de eu me preparar pra isso, sabe? Então, o The Break me fez abrir uma paixão maior por Jesus, uma paixão pelo meu chamado e sobre o que eu vou fazer, sabe? Pra eu ir no mais profundo e ser mais radical em Deus. Porque hoje em dia as pessoas estão com medo de orar umas pelas outras, as pessoas estão com medo de falar de Jesus. Eu admito, eu já tive esse medo, tipo assim, Deus foi desconstruindo isso, sabe? Que eu tinha muito medo de revelar quem que eu realmente era. E hoje em dia é bem menos.
Hoje em dia, tipo assim, obviamente o medinho ele sempre vai existir, né? Mas você não pode deixar o medo te dominar, é diferente. Uma coisa é você ter medo, uma coisa é o medo te dominar. Hoje em dia, eu tô tipo assim, Deus, vamos, e é isso, vai comigo. Se o Senhor quer realmente que eu ore por tal pessoa, vamos comigo, e vai, entendeu? Não pensa muito, se o Espírito Santo te chamou pra tal coisa, só vai. Não fica pensando no que as pessoas vão acharem, no que as pessoas vão pensarem de você. Então, tipo, Deus tratou muito o meu caráter nessa área. Até ano passado, no último Z-Break, era uma pessoa muito segura. Ninguém poderia me ver sem óculos. Eu tinha uma insegurança muito grande e eu só me gostava, tipo, eu só gostava de mim mesma com óculos. Hoje em dia eu não ligo. Se a pessoa quiser me ver sem óculos, sim, tanto faz, não vai mudar nada pra mim, sabe? Porque eu descobri qual é a minha identidade. Eu descobri como é a minha identidade de Jesus, que eu sou filha amada e eu não preciso me preocupar com as outras pessoas, sabe? O que elas vão pensar. Enfim, foi esse o vlog. Eu já nem aguento mais falar, eu já tô sem ar. E é isso. Beijo, gente.